Entrevista. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui na bancada do Jornal da Imperial hoje o delegado Dr. André Moreno, delegado de polícia aqui de Pedro II, Piauí. Em março, 1º de março, ele assumiu a delegacia de polícia aqui da cidade de Pedro II, Piauí. De lá para cá, muitas respostas têm sido dadas à população de Pedro II em relação ao trabalho da polícia. Nós estamos ao vivo agora, Facebook, YouTube da Rádio Imperial FM, como também através da nossa frequência 95,5 e nos nossos aplicativos também de rádio. Doutor André Moreno, primeiro é um prazer muito grande, né? Doutor André Moreno é sempre uma pessoa muito solícita com a imprensa, sempre trata muito bem a imprensa quando o procura, né? Para acompanhar esse trabalho feito pela Delegacia de Polícia aqui de Pedro II, e a gente teve essa iniciativa de procurá-lo para trazer aqui ao vivo para a gente fazer um balanço, né, do seu trabalho aqui em Pedro II. Primeiro, um prazer e seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Agradecer a delicadeza do convite e também a atenção especial que vocês sempre têm com as notícias referentes à delegacia, e dar uma boa tarde também para toda a audiência de vocês. Ok, nós queremos inclusive, nesse primeiro bloco a gente vai estar falando sobre alguns assuntos, mas a gente vai usar aqui 2 blocos com o doutor André Moreno, porque no segundo a gente também vai ter a participação aqui dos nossos ouvintes internautas, né? Que estão nos acompanhando aqui, quiser fazer alguma indagação, se quiser fazer algum elogio ao trabalho do delegado, quiser fazer algum comentário, o delegado não tem nenhum problema em relação a isso, né? Você pode comentar aqui na nossa live que a gente vai fazer aqui o registro. Primeiro, doutor André, a gente fala um pouquinho aqui da sua trajetória, né? Como foi a sua trajetória até ser delegado de Pedro II? Pois é, Tony. Antes de ser delegado de Pedro II, eu exerci a função de assessor no Ministério Público do Rio de Janeiro por 3 anos e meio. Depois decidi me dedicar integralmente ao sonho mesmo de ser delegado. Não só um sonho como objetivo, são coisas diferentes, mas eu acho que acabam convergindo para o mesmo lugar. E vim ao Piauí fazer a prova, não conhecia ainda o Piauí, gostei muito de Teresina, que foi o primeiro lugar que eu tive contato. As fases do concurso foram passando, eu comecei a me acostumar com a ideia de vir morar aqui. E hoje em dia tenho a felicidade de falar que eu sou feliz e realizado exercendo minha profissão e gosto de morar na cidade de Pedro II. Mas o senhor já avisava Pedro II ou foi por ocasião do concurso? Não, sendo bem honesto, eu ainda não conhecia Pedro II, mas a minha decisão para a cidade que eu fui designado, na verdade foi uma decisão muito consciente. Acho que eu fui uma das poucas pessoas que de fato pegou o carro e fez uma viagem pelo interior do Piauí. Passei em diversas cidades. Como eu estava extremamente bem colocado, eu tinha muitas opções inclusive que num futuro mais próximo poderiam render frutos profissionalmente falando até mais vantajosos, digamos assim. Mas eu prestigiei a qualidade de vida quando eu vim a Pedro II, que foi a primeira cidade que eu visitei. Então o senhor veio antes de assumir? Vim antes de assumir. Curiosamente, eu vim um dia antes do assassinato da advogada. Sabia, né? Ninguém sabia que o senhor estava concorrendo já a essa vaga? Não. Na verdade, eu não estava concorrendo propriamente, porque como eu já tinha ciência das escolhas na minha frente, Pedro II já era uma realidade, eu já poderia estar escolhendo a cidade. E a verdade é que mesmo antes de visitar as outras cidades, eu já estava... Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu já estava com a ideia bem fechada de morar aqui, depois de ter conhecido a cidade. Ver que tem uma estrutura, que é uma cidade pequena, mas tem uma qualidade de vida boa, tem academia, tem restaurante, tem bar, tem a orla, tem o mirante, tem as cachoeiras. Então eu fiquei bem empolgado com a ideia de vir para cá, de começar uma etapa nova da minha vida, de conhecer novas pessoas e de fazer meu futuro
a partir de agora aqui. Bom, doutor, eu gostaria de fazer uma observação em relação, o seu ponto de vista em relação a isso. O sonho de ser delegado, o esforço para ser delegado, a função de trabalho de um delegado, a rotina de um delegado, é aquilo que o senhor esperava, ou o senhor se surpreendeu com alguma coisa, carga horária pesada, dificuldades, enfim. Como é que o senhor vê hoje a profissão? Bom, é interessante demais essa pergunta, porque assim, eu vou ser bem honesto com os senhores. É bem diferente do que eu pensava. Mais difícil? É bem mais difícil do que eu pensava, porque assim, o que acontece na verdade é que a gente sofre com as mazelas da falta de estrutura do Estado, de forma muito forte. Então, a gente tem que ter soluções muito criativas e tem que ser muito determinado nas nossas ações. A carga de trabalho, olha, a minha carga de trabalho são 44 horas semanais e isso só tá no papel. Porque eu já cansei de virar noite, de ficar de madrugada, enfim. De atender telefonema 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, a realidade é que eu sou delegado 24 horas por dia aqui. Então, a minha carga de trabalho, se a gente fosse contar, na verdade, pararia sexta-feira, meio-dia, porque é o plantão da regional, que aí entra outro delegado me substituindo. Mas, honestamente, falando para os senhores, eu não me desvinculo. Eu trabalho, inclusive, quando eu não tô de plantão. Quando acontece alguma coisa que eu tô presente, eu faço. Eu não deixo pro plantonista. Eu acho que a gente começa a se sentir responsável também pela segurança pública de Pedro II. Sei que não deveria, mas a gente acaba se apaixonando pela função. Essa impressão que o senhor falou da sua visão da função que o senhor desempenha. Em relação a Pedro II, qual é a visão que o senhor tem, assim, depois desses dias? Bom, eu vim aqui antes, eu dei uma observada nas cachoeiras, na estrutura da cidade e gostei bastante. Hoje, qual é a sua visão do município em relação ao seu trabalho e à cidade em si? Então, sobre o meu trabalho primeiro, eu acho que Pedro II é uma cidade que, por ter divisa ali com o Ceará e por ser rota de tráfico de drogas, é uma cidade que dá trabalho, que tem muito crime. Na verdade, eu já disse isso algumas vezes, mas tem uma quantidade grande de crimes que ficam orbitando em torno do tráfico de drogas. Então, muitas vezes tem um furto, um roubo, tudo em função do tráfico de drogas. Tudo para alimentar o tráfico de drogas, uma receptação, enfim. Tem vários crimes que ficam orbitando em torno do tráfico de drogas, inclusive lesões domésticas, porque às vezes uma pessoa que já tem uma tendência de violência, quando utiliza alguma substância ilícita, acaba ficando mais violenta e acaba cometendo um crime que não ocorreria ou ocorreria em menor quantidade, se não fosse pelas drogas. Então, pro meu trabalho, na verdade, aqui em Pedro II, pro nosso trabalho da delegacia, a gente tem muito trabalho, a gente tem um quantitativo bem inferior ao necessário, à demanda da cidade. A gente, nesse sentido, a gente tem um panorama um pouco melhor de estar recebendo em breve um reforço, mas ainda não chegou. E com relação ao trabalho, eu acho que é mais ou menos isso. A gente também pede sempre a ajuda da população, da imprensa, enfim, a gente tenta arquitetar uma forma de receber as informações da melhor forma possível, utilizando todas as bases que a gente tem à nossa disposição. Agora, com relação à cidade, eu me acostumei com a cidade, não esperava me acostumar tão rápido, mas me acostumei. Vim do Rio de Janeiro, então é uma realidade muito diferente, vim da capital do Rio de Janeiro, é uma realidade muito diferente. Acho que não cabe a gente ficar comparando, porque cada lugar tem os mundos bem diferentes, suas características. Eu gosto de morar aqui, já recebi convite para sair daqui, mas eu escolhi no momento ficar aqui, desenvolver um trabalho um pouco mais longevo, e uma hora, inevitavelmente, a gente vai acabar saindo, porque, enfim, na polícia a gente também vai ter outras missões para cumprir. Sim. Mas eu acho que ainda não é o momento. Vai chegar o momento, vai chegar a oportunidade certa. E por enquanto meu foco é completo e total e restrito no trabalho, me dedicar e tornar Pedro II uma cidade um pouco menos violenta, um pouco mais tranquila. Hoje o senhor já se sente um pouco mais Pedro II-dense? Um pouco mais não. Me sinto metade carioca, metade Pedro II-dense.
eu fui acolhido de uma forma assim emocionante mesmo pelas pessoas que me receberam aqui. Eu fiz amizades muito positivas e é uma coisa que me motiva muito e que me deixa feliz. Essa receptividade da população, não só de Pedro II, como do Piauí inteiro. As pessoas sempre dispostas a ajudar, uma qualidade humana impressionante mesmo, que não se compara, por exemplo, ao centro-sul do país, ao sudeste-sul. Então, é uma coisa que é uma das características que me deixa mais confortável, feliz e me sentindo mais em casa, apesar de eu ter abandonado família, amigo, tudo que eu tinha no Rio de Janeiro pra vir pra cá. Em relação, só rapidamente aqui, em relação a esse posicionamento que o senhor falou agora há pouco, essa coisa de você, não, vou permanecer aqui mais um pouco, existe um momento que você tem que sair mesmo, ou você pode decidir ir ficando de acordo com o interesse em resolver algum caso? Olha, existem as duas possibilidades. Pode ser que eu seja designado um dia e tenha que sair contra a minha vontade por necessidade do serviço público, que está, na verdade, na frente das minhas necessidades particulares e das minhas vontades particulares. Mas, por enquanto, a minha decisão, pelo menos a minha pessoal, é de ficar aqui. Então, eu tô cada vez mais criando laços com a cidade, me enraizando aqui. E eu não gosto muito dessa dinâmica de ficar mudando toda hora. Então, para sair, teria que ser para algo mais definitivo também. Então, para mim, por enquanto, é onde eu quero ficar. Bom, seguindo aqui a entrevista com o delegado Dr. André Moreno, antes da gente ir aqui para o próximo assunto, vamos estar falando sobre parcerias, vamos também aqui deixar a participação dos nossos internautas, que é muito importante aqui pro Dr. André Moreno acompanhar aqui com a gente a audiência que nós temos agora na internet também. Francisca Paixão está dizendo o seguinte: esse delegado é muito competente, talvez por ele ser assim, é que já estão querendo levá-lo para outra cidade. Comentário aqui do pessoal. Olha aí. A Josélia Oliveira, parabéns aí o doutor André Moreno, sou fã da sua voz, olha aí, já arranjamos um locutor novo aqui, né? Francisco Andrade, delegado, como você considera aí o policiamento em Pedro II? Inclusive já falou sobre isso, né? Em relação à questão do contingente, que está precisando dar uma melhorada. Estou respondendo aqui porque ele já falou. Se fosse uma pergunta nova, a gente o passaria aqui. Outra pessoa aqui, a Efigênia Santos, boa tarde, parabéns aí, doutor André, que Deus lhe abençoe seu trabalho e que você fique por muito tempo aqui na cidade de Pedro II. Excelente trabalho. Adonias Carreiro de Pedro II, parabenizo aí o trabalho do doutor André Moreno, parabéns. Edilene Santos, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo aqui, doutor André Moreno, que Deus lhe abençoe com muita saúde e sabedoria. Maria do Socorro Alves, parabéns, delegado, seja sempre assim, muito firme. Ceissa Barroso, nunca tinha me sentido tão segura em relação à segurança que um delegado pode oferecer à população. Sinto que ele tem amor pelo que faz. Já eu vou abrir aqui um espaço para o doutor comentar aqui em relação às participações aqui dos nossos internautas ouvintes. Boa tarde, acompanho o trabalho do doutor André Moreno, desde que ele chegou, sou fã demais do trabalho dele, que ele vem fazendo aqui na cidade de Pedro II. Essa daqui é a Ceissa Barroso. Rafael Souza, boa tarde, meu nome é Rafael, moro em Alto Bonito, município de Domingos Mourão, Piauí. Estou acompanhando o jornal, parabenizo aí o doutor André. Parabéns para o senhor delegado, lindo trabalho realizado. A R. Maria Gomes, eu não conheço esse delegado, mas vejo que demonstra aí um ótimo trabalho, parabéns. Irlene Mendes, parabéns, delegado, pelo excelente trabalho, estou assistindo agora o Jornal da Imperial em casa. Tony Lima Romilson, obrigado aí pela audiência de vocês também. A Maria, lá no início já da entrevista, disse o seguinte: parabéns para você, delegado, continue sempre assim, que Deus lhe abençoe. Parabéns, delegado, excelente trabalho. Evaldo Neves também aqui acompanhando. Parabéns, delegado André Moreno, você é muito competente. É a Janaira Silva, também lá no início. Antônia Maurício, boa tarde, acompanhando aqui, parabéns, delegado. A Silvana também, Francisco Pereira, sou de Batalha, Piauí. Acompanho sempre o Jornal da Imperial, estou em Caldas Novas, Goiás, parabenizando também aqui o delegado doutor André Moreno. Então deixo você à vontade agora para
falar alguma coisa, né, sobre essas participações aqui dos nossos internautas, doutor. Então, Tony, eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço os elogios também, também afirmo que a gente sabe ouvir críticas, e todas as críticas que chegaram ao trabalho da polícia estão sendo também devidamente avaliadas, e a gente está sempre em busca aí de estar melhorando a nossa relação com a população. Uma das coisas que eu destaquei, na verdade, logo que eu cheguei em Pedro II, na delegacia, assumi o cargo, foi deixar bem claro para todo mundo que trabalha com a gente que a gente está aqui para servir a população. E no sentido de servir a população, obviamente a gente tem que tratar, na medida do possível, todo mundo bem, com urbanidade, de forma agradável, até que seja exigido uma ação diferenciada. Então, na verdade, a gente tenta realmente combater a criminalidade, mas isso não precisa ser feito sempre com truculência. A truculência tem seu momento também, quando ela é necessária. Mas o atendimento, sobretudo às vítimas e às testemunhas, tem que ser feito com urbanidade, educação e da melhor forma possível, mesmo com todas as nossas dificuldades. Então, eu agradeço aí todos os comentários, agradeço a audiência e enfatizo que a gente conta com os senhores, tanto para as informações quanto para entender como é que o nosso trabalho ainda pode melhorar. Bom, durante as ocorrências, doutor André, nós temos percebido que o senhor sempre tem exaltado as parcerias que tem encontrado aqui no município de Pedro II, GCM, APM, na pessoa do capitão Edson Neves, não é? E também foi essa expressão que o senhor utilizou na última audiência na Câmara, aqui na reunião que foi feita, enfim, a população buscando mais segurança aqui no município de Pedro II. Uma vez chegou em Pedro II, não sei nem se deu tempo de sentar na cadeira, muitos problemas para resolver. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais acerca disso, dessa força, dessa união, dessa parceria aqui no município para resolver os problemas. Olha, eu acredito que a melhor forma de dar soluções aos problemas e às demandas de Pedro II com relação à segurança pública é agindo de forma integrada. Então, logo que a gente chegou aqui, a gente tentou, da melhor forma possível, construir uma relação positiva com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, e integrada não só com as forças de segurança pública, mas também com a população, com a imprensa, com órgãos que auxiliam a gente, com o CREAS, com os hospitais. Então a gente tenta manter o nível de cooperação muito bom, porque tá todo mundo com a mesma missão, que é melhorar a cidade, que a gente ama. Então, no intuito de melhorar essa cidade, a gente precisa de todas as forças reunidas para um esforço positivo. Então, falo aqui, por exemplo, da pessoa do capitão Edson e da colaboração de todos os policiais militares, que outrora, nessa cidade, já foi mais difícil a relação. Mas hoje em dia eu acho que a gente tem que tentar cativar uma relação positiva, ter uma cooperação total, que hoje a gente tem, e de estar sempre melhorando essa cooperação. Também falo da Guarda Municipal, que é muito importante, que a gente vê uma necessidade de um investimento, de uma estruturação melhor da Guarda Municipal, mas a gente, como eu já enfatizei a qualidade humana do povo piauiense, eu também enfatizo a qualidade humana das pessoas que trabalham na Guarda Municipal, que são extremamente interessadas, extremamente dedicadas, voluntariosas, e precisam só que seja feito um investimento mínimo para que elas consigam trabalhar com dignidade e dando os resultados que a gente sabe que eles podem entregar. Inclusive, Tony, só para complementar, na fala que o senhor utilizou ali na Câmara em relação à estrutura e parceria com o município, o senhor tinha mencionado também que houve casos que o senhor não conseguiu ter as imagens pelo fato das ruas estar um pouco escuras, né? Então, a participação também do poder público em relação a isso seria importante, da Prefeitura Municipal, por exemplo. Com certeza. A gente já percebe nas últimas conversas que a gente teve com a prefeita uma boa vontade de promover algumas mudanças positivas. Foi falado sobre a iluminação pública, foi falado sobre a Guarda Municipal,
foi falado sobre a necessidade de fazer um monitoramento através de câmeras, de uma forma integrada. Então a gente apresentou algumas soluções. A gente sabe que é difícil, o poder público tem uma capacidade reduzida de investir também, mas o nosso papel como técnico na segurança pública é apresentar as demandas e mostrar como a gente pode melhorar o nosso trabalho. E aí a gente já melhora na medida do possível com toda a criatividade, todo o empenho que a gente tem. Agora a gente precisa de uma contraprestação nesse sentido de investimento do poder público para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho ainda de forma melhor e continuar com todo mundo motivado. Bom, os comentários são muitos, evidentemente a gente só destacou alguns aqui que falamos, mas na nossa tela aí está aparecendo com o auxílio aqui, com muita maestria, sempre falo essa palavra, maestria, né? Do nosso Léo Filho aqui que está na técnica em relação à transmissão para o Facebook e YouTube. Todos os comentários vão estar aí, tanto na nossa live, né? Oficialmente lá você pode acompanhar e aqui aparecendo também na nossa tela. Então, se porventura a gente não mencionou aqui, nós pedimos perdão porque são muitos, né? Mencionamos alguns, mas vai ficar aqui na nossa tela também, você acompanhando enquanto a gente está conversando aqui com o delegado. Nós vamos falar agora sobre a participação da população. O senhor falava da questão do efetivo agora há pouco e a participação das denúncias da população de Pedro II e região, porque a delegacia também atende esses outros municípios da região, mas a gente toca um assunto importante também, que tem sido a colaboração dos agentes, né? Que tem feito um trabalho aí junto com o senhor. Quer dizer, o senhor não trabalha sozinho, apesar de que a situação é um pouco complicada, o número de pessoas e tal, mas a equipe está sempre centrada ali com os agentes, enfim. E a população, doutor André, como é que tem colaborado nesse sentido? Tem feito as denúncias, tem procurado também colaborar com as denúncias junto à delegacia de polícia? Primeiro eu gostaria de agradecer muito a minha equipe, que é extremamente interessada, extremamente empenhada, e eu gosto de ressaltar isso porque muitas vezes os caras vêm na folga trabalhar, deixam de estar com a esposa, deixam de estar com a família para resolver uma demanda que na verdade não era o momento nem de estar resolvendo isso, porque a folga deveria ser um momento sagrado, mas como a gente não tem gente suficiente, a gente conta sempre com o auxílio e a boa vontade de todos os policiais que estão na delegacia. Faz aquele além do trabalho. Com certeza. Não, na delegacia eu posso falar isso com tranquilidade, que as pessoas fazem além do trabalho. E também agradecer aos estagiários, que também trabalham de forma incessante, também ao cedida da prefeitura, a moça da limpeza, todo mundo que colabora para a delegacia funcionar da melhor forma possível. Com relação à população, a gente tenta manter um bom relacionamento e manter um nível de confiança bom nessa relação entre a polícia e a população, que a polícia ela não é inimiga da população. Na verdade, a gente está aqui para proteger a população. É uma parceira. Exatamente. A gente está aqui para servir a população, para deixar a população mais segura. Então, a gente convida sempre a população a comparecer à delegacia para quando souber de alguma coisa, quando souber de algum fato criminoso, que possa auxiliar alguma investigação, a gente vai sempre ouvir, mantendo sempre o anonimato, caso seja necessário, e tentando desvendar cada vez mais os crimes. Muitas vezes a gente só consegue, como a gente tem um efetivo muito reduzido, a gente só consegue chegar num resultado positivo por essa integração, por essa informação que a gente consegue de diversas formas, inclusive pelo canal da população. Inclusive, o capitão Edson Neves, ele expressou isso também, né? Pedindo à população mais colaboração em relação a isso. Bom, o trabalho vem sendo desenvolvendo, doutor André, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, nem tudo a gente consegue fazer dentro daquilo que a gente quer. Diante da estrutura, efetivo pessoal, e a gente tem aquele capricho dentro de nós, queremos fazer aquilo da melhor maneira possível. Gostaria que o senhor falasse das duas pontas, assim, parâmetro. O que lhe frustrou, o que lhe frustra, a dificuldade que você está encontrando, ou gostaria de fazer isso aqui melhor e etc e tal, e qual é o fator positivo? Os dois extremos, gostaria que o senhor destacasse. Algo que lhe deixou chateado, que você gostaria de fazer melhor, ou algo que você avalia assim, não, isso aqui está ótimo. Sim,
o que me deixa mais frustrado é essa falta de profissionais. Porque a falta de estrutura física, a gente com boa vontade, até às vezes até com investimento do meu próprio bolso eu faço. Mas a falta de pessoal, por mais que a gente seja criativo nas nossas soluções, a gente não consegue desempenhar. Então às vezes é muito frustrante. Eu recebo uma informação, eu investigo a informação, mas aí eu não tenho em determinados momentos a quantidade de pessoas certa para fazer determinada ação. Então, às vezes a gente deixa de agir justamente porque a gente não tem segurança e não tem a capacidade de fazer determinadas coisas por falta de pessoal. Isso é o que mais me frustra no dia a dia. As dificuldades estruturais me frustram também, com certeza. Tudo. Internet, dificuldades de estrutura da delegacia, enfim. É tudo muito precário. A gente sabe do esforço que o governo do estado faz, mas é tudo muito precário. Agora, a falta de pessoal a gente não consegue driblar, infelizmente. Quantos homens o senhor gostaria de ter hoje assim, falar assim, não, isso aqui dá para trabalhar? Eu não vou falar de número, mas eu vou falar de proporção. Para mim, o mínimo que a delegacia deveria ter era o dobro de profissionais. Entendi. E pra gente ficar, no mínimo, eu não tô falando do bom, o bom é o triplo, entendeu? Com 3 vezes o número de profissionais que a gente tem na delegacia hoje, a gente faria um trabalho muito bom, muito bom. Com 2 vezes a gente faria um trabalho bom. Certo. Então agora a gente faz o que dá para fazer, infelizmente. Muitas demandas acabam ficando para trás porque a gente fica afogado nas demandas do dia a dia e a gente não tem condição, pelo número de pessoas que tem na delegacia, de lidar com todas elas. Da maneira mais positiva, ele respondeu a parte difícil, agora a parte melhor. A maneira positiva que marcou, isso aqui ficou, vou levar comigo. Com relação ao trabalho mesmo, sim, na delegacia. Olha, eu também vou falar de pessoas, porque eu acho que quando você começa a desenvolver uma função, você começa a ter ligação com as pessoas que trabalham com você aprende muito com elas, você aprende também cultura diferente, porque bem ou mal tem muita diferença cultural de onde eu vim pra cá. Então, eu levo isso de positivo, aprendizado em forma de ação mesmo, o que já me passaram, as coisas que eu já aprendi nas missões, todos os ensinamentos que os meus agentes que são mais antigos que eu, às vezes já puxaram minha orelha por alguma coisa que eu tenha feito que eu poderia ter feito diferente, alguma exposição exagerada, alguma coisa que às vezes a gente, na ânsia de resolver um problema, a gente se expõe até indevidamente e vai contra as normas de segurança básicas que a gente tem, que a gente aprendeu. Então, com relação a isso, ficam esses ensinamentos e também essa integração, essa boa vontade, que eu entendi que, na verdade, quando a gente cultiva as relações positivas, tudo começa a fluir de forma mais interessante. Doutor, quando a polícia prende e a justiça solta, é claro que a população fica um pouco frustrada com isso, né? Quando uma certa pessoa foi presa, olha aí, já está solto novamente, né? Para a polícia, como é que reage a uma situação como essa? É enxugar gelo? É enxugar gelo, mas é o nosso trabalho, cada um tem sua função. Eu tento não me imiscuir na função do juiz, do promotor, e eles respeitam muito minha função também. Então, na verdade, o nosso trabalho, quando a gente prende, a gente está completamente embasado pela lei, que ou é em flagrante ou é através de uma decisão judicial, a gente está cumprindo o nosso trabalho. Então, eu tento não levar para o pessoal, na verdade, porque é um trabalho, por mais que a gente seja apaixonado pelo trabalho, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a minha parte. Determinada situação, circunstância, se eu prendi determinada pessoa, comuniquei eventualmente ao Ministério Público e ao juiz, e eles decidiram, o juiz decide que o melhor a ser feito é soltar, eu respeito.
e faço cumprir a decisão dele. Às vezes a gente tem divergências de pensamentos, é completamente comum isso, duas pessoas não pensam igual. Ser humano é diferente mesmo, cada um tem um jeito, mas eu só faço cumprir e respeitar, óbvio. Então eu tento não ficar frustrado e acho que eu tenho conseguido na maior parte das vezes. Bom, nós gostaríamos de agradecer, inclusive, né? Porque nós não podemos prender o homem aqui muito tempo. Tempo de polícia é tempo corrido. Diligência pode aparecer. Já seguramos ele aqui 2 blocos e aí a gente precisa acrescentar outras coisas também. Tá bom, a audiência tá boa. Exatamente. Inclusive a live fica exposta, né? Fica lá, fica gravada, as pessoas podem avaliar, o senhor também pode dar uma olhada depois, ver o feedback das pessoas. É só agradecer a sua presença aqui e fazer um registro. Eu falei aqui em off com o doutor André em relação ao tratamento, ao cuidado, e ele é sempre, como diz o Tony, sempre muito solícito, né? Às vezes você vem cá que eu estou esperando vocês aqui, etc. Então, houve alguns que passaram por aqui, fizeram um bom trabalho, mas não tinha essa abertura, essa facilidade de lidar com a imprensa, com as pessoas, enfim, e essa facilidade o senhor tem, né? Tanto é que a população aqui, inclusive, está falando da simpatia, da colocação, não precisa essa rigidez toda, não é? Então o pessoal gostou muito, é necessário dizer isso aqui em público e só agradecer a presença do senhor aqui no Jornal da Imperial. E antes do doutor falar, destaca aqui um comentário muito pertinente, né? Aí depois eu deixo o senhor à vontade para fazer as suas considerações finais e um comentário que eu acho que o senhor também vai concordar comigo, né? A Ceissa Barroso está dizendo o seguinte: doutor André Moreno faz a nossa segurança e Deus faz a sua. Nada melhor do que terminar uma entrevista com essas palavras, né? Muito obrigado aqui a Ceissa Barroso. Agradeço as palavras da Ceissa Barroso. Espero que continue assim. Deus continue prestando atenção na minha segurança. E certamente eu vou continuar prestando atenção na segurança de vocês. Sobre o tratamento com a imprensa, eu acho que não é nada mais que o meu papel. A gente tem dever de receber as pessoas com urbanidade, com gentileza. E como foi dito antes, eu acredito que o lugar para utilizar a força, não a violência, utilizar a força e uma ação com mais vigor, ela existe, mas só quando ela é necessária. A gente tem que tentar atender a população da melhor forma possível, atender a imprensa da melhor forma possível, até pelo papel extraordinário que vocês cumprem, informando a população, tirando a população daquela obscuridade que é a falta de informação. Então hoje a gente tem a felicidade de poder contar com vocês aí que se transmitem, se eu não me engano, para 3 estados diferentes, não é isso? Piauí, Ceará e Maranhão. Exatamente, Piauí, Ceará e Maranhão. E agradecer a oportunidade de estar expondo aqui, conversando com os senhores, com a população também. É sempre um prazer atender vocês. E a gente espera que o trabalho continue sendo avaliado positivamente. Espero também que eu consiga melhorar ainda mais o trabalho, porque, como eu gosto de falar, eu não estou satisfeito. Pretendo melhorar em tudo que for possível. Inclusive, estou batalhando bastante para trazer mais gente para trabalhar aqui. Acho que a gente vai ter boas notícias em breve e vamos tentar fazer de Pedro II uma cidade mais segura.